casa, um exemplo de dedicação, de perseverança, de amor a Deus. Você achou? Vamos lá? A partir do versículo 1 diz assim: bem-aventurado. Você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é o mesmo que feliz, muito feliz. Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Não tem vida fácil não, porque ele tem que trabalhar, tá bom? Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O salmista aqui está falando sobre família, que família é bênção, família é projeto de Deus, família é o ponto de partida de todo mundo. Todo mundo aqui vem de uma família. Ou tem alguém aqui de sua cadeira? Ninguém, né? Todo mundo tem uma família, né? Seja biológica, seja do coração, mas tem uma família. Família é o ponto de partida e é a oficina de crescimento. É onde a gente dá os primeiros passos. É onde a gente aprende a falar papai, mamãe. É onde a gente começa, vamos andar? E aí a gente começa, ninguém nasce, sai andando, sai falando, não. A gente aprende tudo isso na família. A gente aprende a dizer, me perdoe, me desculpe, eu te amo. Tudo isso na família. Se família é projeto de Deus, se família é ponto de partida, se família é oficina de crescimento, por que é tão difícil viver em família? Por quê? Por que a gente encontra tanta gente parando no meio do caminho? Por que a gente encontra tanta gente desanimada? E gente até que diz assim, não, quero saber de família não, quero distância da minha família. Família é lugar de problema. Sim, família também é lugar de problema. Mas Deus não engaveta nenhum dos seus projetos. E família é e continuará sendo projeto de Deus. Mas por que é tão difícil viver em família? Por causa dos desafios. Porque há um ditado popular que eu gosto muito, que diz assim, viver é jeito, você sabe o resto, morrer é descuido. E é mesmo. Sabia que morrer é descuido? Você dá uma bobeira, daqui a pouco estou com uma dorzinha. Ai, estou com um probleminha aqui, estou com um probleminha aí. Você não vai ver, quando você vê, já era. Morreu. Mas eu quero acrescentar esse ditado. Viver é jeito, morrer é descuido e conviver é uma arte. Queridos, conviver não é fácil. Irmão Gessi falava ali para mim, não foi mole não, teve espinho nessa caminhada. E imagino quantos. Não deve ter sido fácil, realmente. Viver é jeito, morrer é descuido e conviver é uma arte. Sabe por quê? Porque a convivência é desafiadora, queridos. Existem desafios extraordinários dentro da convivência. Jesus, ele começou dando um conselho. Ele disse assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, tem que ouvir e praticar. Ouvir só o vento leva. Ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu quero comparar com o homem prudente. O homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz assim, ó, desceu chuva, correu o rio, assopraram ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aí a mesma planta foi dada para um homem tolo, para um homem que não era temente a Deus. E aí esse homem nécio, esse homem tolo, com a mesma planta, edificou a sua casa sobre a areia. E a Bíblia
Bíblia diz que o projeto era o mesmo. E os momentos, as fases também foram as mesmas. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela caiu e foi grande a sua ruína, porque estava edificada sobre a areia. Mas quando a casa está edificada sobre a rocha, tem chuva, tem rio, tem vento forte, tem espinho, tem crise, tem desavença, tem problema, tem enfermidade, tem dificuldade, mas ela permanece edificada sobre a rocha. A convivência é desafiadora. Eu imagino que nesses 50 anos o senhor aprendeu muita coisa. Aprendeu a aceitar a irmã Geni do jeito que ela é. E ela, o Senhor do jeito que o Senhor é. Ela até tentou mudar. Não tentou, não? Tentou, mas não conseguiu. E aí a gente aprende que o desafio é entender as diferenças, que são muitas. Deus nos fez diferentes, querido. Que coisa interessante. E normalmente Ele une pessoas diferentes. Por quê? Será que é uma provocação de Deus? Não, vou unir diferente só para botar uma pedra ali no sapato. É um calo apertado. Não. Deus une os diferentes, sabe para quê? Promover o equilíbrio. Deus é especialista em fazer isso. E na maioria das vezes Ele une os diferentes. Ele une, por exemplo, o gastão. Aquele que não pode ver um cartão de crédito. Para aquele que é, papagaio do arame. Eita, não deixa gastar nada. E aí, o que é gastão? Aprende com o papagaio no arame. E pode ser mais flexível. O que é gastão pode gastar menos. E o que é papagaio no arame? Aprende a ser mais flexível. Deus une pessoas diferentes. Deus une o extrovertido com o introvertido, com o tímido. Aquele que chega no local e não quer nem cumprimentar ninguém, fica quietinho. Aí, único aquele que chega assim, aí galera, tudo bem? Como é que você está? E cumprimenta todo mundo. Deus une pessoas diferentes o tempo todo. Deus une, por exemplo, pessoas que gostam de dormir 6 horas da tarde. E a gente diz assim, fulano dorme com as galinhas. E aí Ele une com aquele que entra madrugada dentro, lendo, vendo um filme. Deus une diferentes. Deus une pessoas que gostam de comer assim, quer ver? Bota arroz, feijão, farofa, verdade, a maionese e guarda a carne para comer por último. Mas Deus une esse todo metódico com aquele que come assim, feijão, arroz, farofa, maionese, mistura tudo, pega a carne e dá bota pudim junto no prato. Eita, é verdade. Deus une os diferentes. E eu tenho certeza que a irmã Zeni não é a metade da laranja. Nem ele é a metade da laranja. Provavelmente, um é uma laranja e o outro é um limãozinho. E aí, junta os dois e bota um bocadinho de açúcar. Chega aí a filha, Genilce, com a Roberta, vai botando um pouquinho de açúcar e vai adocicando o negócio. E a gente chega aos 50 anos, louvando e bendizendo. Amém. Feliz o homem que teme ao Senhor. Se tem uma coisa que eu vejo na vida do irmão Gessi, é temor ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a faculdade, não é os diplomas que existem na parede. Isso é conhecimento, querido. Mas sabedoria é temor ao Senhor. É a gente saber que existe alguém acima de nós, que é o Todo-Poderoso, o Soberano. Alguém que é todo-poderoso é aquele que está no controle de todas as coisas. E quem está no controle de todas as coisas é porque tem poder e autoridade para intervir, interferir a qualquer momento e a qualquer hora, em qualquer situação. Interessante que às vezes a gente quer defender a Deus, às vezes a gente quer proteger a Deus, mas não, é Deus que nos protege, é Deus que nos defende, porque Ele é o Senhor. Ele é o grande eu sou. E o grande desafio de um casamento abençoado, de uma família, não está no carro que você dirige,
não está na casa que você mora, não está na conta corrente que você tem, não está na roupa de marca que você usa, mas está no princípio da sabedoria, que é temor ao Senhor. É quando às vezes a gente, diante de uma situação, a gente diz, eu não sei o que fazer, eu não sei o que está reservado para mim amanhã, mas como servo do Senhor, como serva do Senhor, a única coisa que eu posso fazer é confiar e esperar nele, que existem dias melhores, que virão dias melhores, só acaba quando o Senhor diz que acabou. E o último desafio, manter a chama do amor acesa. Mistério. Esse é o maior desafio. Olá, baixura. Há 50 anos atrás ele entrou no cartório, oficializou a união dele. Depois, provavelmente, em algum momento, reuniu a família, os amigos, comemorou. A irmã Geni, linda, tinindo de parar o trânsito. Eita, mistério. Agora, se a gente procurar, a gente vai achar uma ruguinha aqui, outra ali. No outro dia eu fui na frente do espelho e me assustei comigo mesmo. Caramba, tô ficando velha, não tem jeito. O tempo tá passando. E aí a gente olha no irmão Gessi, é a mesma coisa. Tem uma ruguinha aqui, tem outra ali. E, apesar dele ser um menino levado, mas a disposição vai diminuindo, o cansaço vai chegando. Mas o desafio, queridos, é manter a chama do amor acesa. Amém. É alimentar o namoro, é dar continuidade ao romantismo, não pode acabar. Não é porque a gente está usando tinta. Eu brinco que enquanto tiver tinta eu sou loura, não vem cabelo branco. Mas não adianta. A gente precisa alimentar o amor. Eu não estou falando de paixão, eu estou falando de amor verdadeiro. Aquele que está lá em Coríntios 13, que diz que ainda que eu falasse todas as línguas, até dos anjos e dos homens, mas eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu desse todos os meus bens, toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se não houvesse amor, de nada adiantaria. Então, dentro de um relacionamento, o mais importante é cultivar o amor. Diz que havia uma maratona grega lá no século passado. E essa maratona é interessante porque os participantes ficavam aqui na linha de largada. E não era vencedor aquele que primeiro cruzasse a linha de chegada. Não, era uma corrida atípica, diferente. Era da seguinte forma: os participantes ficavam na linha de largada e recebiam uma tocha acesa. Cada participante recebia uma tocha acesa e um trajeto a ser percorrido. E eles tinham que subir montanhas, atravessar vales, passar por debaixo de cachoeira, atravessar rios, e era vencedor aquele que cruzasse a linha de chegada com a tocha acesa. Podia levar 2 dias, 6 meses, talvez 50 anos, mas o vencedor era aquele que chegasse com a tocha acesa. Cada um de nós, quando um dia assumimos um compromisso com alguém, foi dado para a gente uma tocha acesa, colocada na tua mão. O Senhor botou na tua mão e disse assim: Gessi, vou te dar uma missão. Você tem que manter essa tocha acesa. Zeni, você tem que manter essa tocha acesa. E hoje, 50 anos se passaram. Teve momentos quando passou por debaixo da cachoeira, quem sabe a tocha quase apagou. Mas aí o irmão Gessi foi lá e fez assim, passou numa corrente de vento, ela quase apagou. A irmã Zeni foi lá e... Esse é o nosso desafio. É manter a tocha acesa. Eu não vou me alongar, mas eu quero finalizar dizendo que Jesus, uma vez, ele foi convidado para uma festa de casamento. Ele não foi de penetra, ele não foi de intruso.
A Bíblia diz em João 2 que ele foi convidado. Mas no meio da festa aconteceu um problema. E tanto. Começou aquele burburinho, aquele cochicho. Acabou o vinho. Você já imaginou? Um casamento onde acaba a bebida. Você já imaginou a sua festa de casamento? Acabou a bebida e não tinha delivery. Não tinha McDonald's perto, não tinha nenhuma padaria, não tinha nada. Mas Jesus estava aí. E aí levaram o problema para ele. E ele disse assim, olha, está vendo essas talhas aqui? São as talhas das purificações. Sabe o que é isso? Onde o pessoal chegava, lavava a mão, lavava o pé, é aquela talha. Ele disse, pega essas talhas, vai lá na fonte, na entrada da cidade e enche d'água. E fé para fazer isso. Quem é esse camarada? Está mandando encher essa talha de água, a gente vai ter que andar quase 2 quilômetros para chegar lá na entrada, na fonte da cidade, encher de água e trazer de volta, troço pesado pra caramba. Ah, vamos lá, de todo jeito. Encheram. Quando chegaram, a mãe de Jesus disse assim, faz tudo que ele disser. Aí ele disse, pega um pouquinho dessa água aí, e dá para o mestre de sala provar. Só que quando ele provou aquela água, ela não era mais água, ela já era vinho. Sabe o que eu quero dizer para você? Se Jesus, ele teve o poder de entrar na intimidade química da água e transformá-la em vinho, ela pode transformar a nossa vida e a nossa realidade. Amém. Só que hoje, a gente não precisa deixar o vinho acabar. Quando estiver ali com 2 dedinhos no copo, se tiver a ponto de explodir, você dizer, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou me embora, eu não quero mais saber. Não. Chega para ele e diz, Senhor, um pouquinho de vinho só. Aí eu tenho certeza que ele também, aquele que fez o milagre, é poderoso para ainda hoje fazer milagre no meio de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Hoje é noite de alegria, hoje é noite de festa. Leite, vamos cantar mais uma para a gente encerrar. Aleluia.